Boa tarde, caros estudantes! Na aula de Sociologia de hoje, nós iremos começar a tratar sobre os eixos temáticos. Até então, nós vimos, sobretudo, a história da Sociologia, a formação da Sociologia clássica, a fundação da Sociologia, sobretudo com Marx, Durkheim e Weber, e depois o desenvolvimento das escolas sociológicas. Nesse momento, as aulas de Sociologia elas irão ser mais voltadas para grandes eixos temáticos, no qual nós iremos abordar diversas questões que tangenciam a Sociologia. Nesse primeiro eixo temático que nós iremos tratar, nós iremos falar sobre política, mais especificamente sobre sistemas políticos. E é importante fazer essa distinção, até pensando na própria definição de política, que é uma definição também um pouco complicada, embora seja um conceito palpável, seja um conceito que está bastante presente no nosso cotidiano, complicado definir empiricamente o que seria a política. Mas essa distinção acaba sendo importante, pois se nós pensarmos o próprio termo política, o conceito de política nas suas raízes, política surgiu com o conceito de polis, polis que eram as cidades-estado na Grécia Antiga. Então, o que dizia respeito ao interesse coletivo, à administração, ao interesse comum das polis, era o que era chamado de política. Por isso que existe essa raiz, A raiz da política vem da palavra polis, que eram as cidades-estado gregas, que acabaram se desenvolvendo principalmente no período arcaico da história grega, mais ou menos por volta de 800 a.C., mas que floresceram mesmo no período clássico, a partir de 500 a.C. E então, pensando na origem do conceito de política no sentido ocidental, nós temos política fortemente vinculada à administração da sociedade, ou mais especificamente a noção de Estado. No entanto, se nós pegarmos elementos da filosofia política, da sociologia mais recente, nós percebemos que essa conceituação de política ela é extremamente rasa e ela não abrange todas as formas de relação política. Já que nós temos a chamada micropolítica, que são as políticas que são feitas nas pequenas relações, então entre pequenos grupos sociais ou até mesmo nas relações pessoais mesmo, então aí a gente tem que pensar também que a política ela é uma coisa inerente a praticamente toda a ação humana, como a filósofa Hannah Arendt afirmou, que o ato de viver ele é um ato político, ou como Aristóteles afirmou anteriormente, o ser humano é um animal político, ou seja, a política ela está intimamente relacionada com as relações humanas. E nesse sentido, nós não podemos simplesmente limitar a política a apenas Estado, poder, entre outras coisas. A política ela está permeando diversas das micro-relações que nós temos na sociedade, inclusive relações pessoais, inclusive relações familiares, relações de amizade, relações românticas, entre outros exemplos, nós podemos, pegando essas novas definições, nós podemos conceituar política. Então, é importante essa distinção entre política e sistemas políticos, porque nessa aula especificamente, nesse grande eixo temático que nós iremos tratar, nós iremos falar mais da política convencional, a política tradicional, a política dos estados, a política dos sistemas de governo, a política das formas de Estado, entre outros exemplos. Naturalmente, várias vezes nós iremos recorrer à micropolítica. No entanto, a micropolítica em si é algo que nós iremos acabar trabalhando de um jeito ou de outro em vários dos outros eixos temáticos que nós iremos tratar. Então, não convém nem mesmo fazer uma aula apenas sobre a micropolítica, pois ela abrange praticamente todas as relações sociológicas. E, em cada eixo temático que nós iremos trabalhar ao longo das aulas de sociologia, nós iremos trabalhar com a micropolítica de um jeito ou de outro. Então, nessa aula, nós iremos tratar mais das grandes relações políticas, principalmente aquelas centradas no Estado, porém, no final desse eixo temático, nós iremos tratar também sobre as outras formas de relação política que não dependem do Estado. Então, nesse primeiro momento que nós iremos tratar, pegando o conceito bem tradicional de política, vinculado à administração, à organização e à participação nas decisões da polis, nós não conseguiríamos
tratar sem pensar na própria noção de Estado. Mas nós devemos ter em vista que essa não é a única forma de se fazer política. E até mesmo a própria origem da política, ela é controversa nesse sentido. Porque se nós tratarmos que a origem da política, ela se dá com o surgimento das polis, principalmente no momento em que as monarquias tradicionais das cidades gregas começam a cair, dando lugar a sistemas políticos mais multilaterais, como a aristocracia, a oligarquia e depois a democracia ateniense mesmo, nós desconsideramos praticamente todas as relações políticas anteriores disso. E isso é extremamente incorreto, né? Isso é extremamente impensável. Nós podemos remeter relações políticas desde a pré-história, né? Nós podemos remeter as relações políticas mesmo desde antes da sedentarização e da criação das primeiras cidades, né? Dependendo do que nós entendermos por política e do que nós usarmos como política, nós podemos trabalhar praticamente toda a história e pré-história da humanidade sob esse sentido e não limitar apenas a estruturas que realmente são válidas, né? Afinal de contas, o Estado é a principal forma de governo e é a principal forma convencional de política que nós temos na atualidade, mas não é a única. E nós devemos, inclusive, considerar essas outras formas, sobretudo porque, no contexto atual, no mundo globalizado, o próprio papel do Estado, a própria relação do Estado com a política, ela tem sido também redefinida. Então, se nós traçarmos uma origem da política, sem considerar a ideia da política com origem na polis, né, sem considerar o conceito de política, nós não temos uma origem precisa. Nós temos, desde as primeiras relações sociais humanas, né, desde a criação dos primeiros grupos sociais humanos, ainda sob o nomadismo, ainda na época dos homens da caverna, né, como são chamados, nós podemos pensar em relações políticas. Nós podemos pensar em grupos organizados que viviam conjuntamente e que pensavam em um bem coletivo, que muitas vezes era a obtenção da subsistência, a obtenção dos recursos para garantir a sobrevivência, assim como a proteção da linhagem, a proteção da descendência. E com a sedentarização, né, com o surgimento de várias formas micro, né, de organizações sociais, como nós vamos ter o caso de aldeias, tribos, fráterias, entre outros exemplos, nós também vamos ter relações políticas envolvidas, muitas vezes permeada num poder tradicional, muitas vezes pautadas em mitos de fundação que vão acabar justificando, né, o poder de certas lideranças, quando houver lideranças, porque nem sempre havia, e mesmo quando não havia, nós também tínhamos relações políticas entre os indivíduos dessas comunidades, né, tanto na questão de uma divisão do trabalho, tanto na questão também de como aquela sociedade se organizaria, as regras implícitas, já que eram sociedades ágrafas, as regras que eram muitas vezes implícitas, que acabavam mantendo aquela sociedade coesa entre diversos outros pontos. Mas posteriormente, nós iremos tratar melhor sobre essas formas diferentes ou até alternativas de política, que inclusive são mais antigas do que a política tradicional, mas que atualmente tem ocorrido um grande estudo dessas formas de política sem Estado, né? Até interessante notar, né, que nós temos uma mentalidade política, em grande parte por conta da filosofia ocidental, uma grande mentalidade impregnada com a relação entre política e Estado, que nós acabamos dividindo, inclusive, os sistemas em Estado e sem Estado, né? Ou seja, um é definido com uma identidade, possuir Estado, e o outro é definido pela ausência de alguma coisa que deveria existir, que seria o Estado também, né? Quando, na verdade, muitas vezes essas sociedades sequer necessitam, né? Ou até, como Pierre Clastres, né, que nós iremos tratar, são contra o Estado, né? São contra a centralização política. Mas então, começando, né, pensando na política tradicional, a ideia de Estado, né? Então, a ideia de Estado é uma ideia que é bastante antiga. Desde a formação das primeiras cidades, das civilizações hidráulicas, entre outros exemplos, nós temos a ideia de Estado. Estado é uma instituição. Então, ele é uma instituição que vai ter como responsabilidade principal, aí muda de interpretação para interpretação, mas uma interpretação básica, né, a ideia de abrigo e proteção de uma comunidade. Então, o Estado, ele é abrigo, né, ele se torna abrigo para os seus
cidadãos. Se nós tivermos o conceito de cidadania, que não é aplicável a muitas das sociedades antigas, né, que se pautavam muitas vezes numa elite governante com uma massa camponesa ou mesmo escrava que trabalhava, mas nós temos o Estado, então, com esse preceito, né, de fornecer abrigo aos seus habitantes e proteção. Né? Por isso que os estados eles têm forças de defesa, eles têm forças armadas, com a intenção de proteger não só a sua estrutura, o seu poder, mas também os seus habitantes. Pensando daí por esse sentido, nós temos a noção do Estado, então, como uma instituição coletiva, né? Uma instituição que serve para abrigar uma coletividade, que vai jurar fidelidade a esse Estado, das mais variadas maneiras, pagando tributos, oferecendo serviços, lutando em guerras por esse Estado, defendendo, né, os seus limites, expandindo o seu poder, entre outros exemplos. Então aí nós temos uma relação política entre uma instituição, que é o Estado, e os habitantes que desejam viver naquele Estado. Né, que é a famosa relação de direitos e deveres. Né? Aí é que permeia até hoje nas democracias contemporâneas, é uma relação que é muito mais equilibrada, em que nós temos um Estado que, por um lado, ele fornece direitos a seus cidadãos e, por outro lado, cidadãos que prestam deveres ao Estado para poder continuar usufruindo desses direitos. Então, né, se nós pegarmos já desde a filosofia antiga, Platão, Aristóteles, Políbio, entre tantos outros, a ideia de política só pode ser pensada a partir dessa relação com o Estado. Embora o próprio Aristóteles tenha afirmado que o ser humano é um animal político, as suas obras sobre política dificilmente fogem da ideia de Estado. Né? A ideia de Estado é uma coisa imanente na política, ainda mais porque Aristóteles ele está vivendo um momento, né, da crise da democracia ateniense, né, que a democracia ateniense já havia caído anteriormente a ele, né, com a guerra do Peloponeso, quando Esparta acabou tomando Atenas. Teve um breve período de restauração, mas daí depois, né, com as invasões macedônias, Atenas acaba sendo incorporada ao grande império macedônio de Alexandre o Grande. No entanto, na memória grega naquele momento, né, a questão da democracia ateniense ainda era uma coisa muito presente, né, a forma da organização política, de como os cidadãos, independentemente da sua classe social, e nesse sentido renda, né, sem contar naturalmente escravos estrangeiros que estavam afastados desse sistema, assim como mulheres e também descendentes de estrangeiros que viviam na cidade. Então, nós temos uma relação, né, que é bastante particular, né, um sistema político bastante único na sua história, que foi a democracia ateniense. Né, em que, se a gente for pensar de uma forma mais sincrônica, nós observamos, né, que estamos tratando de um momento em que o que predominava no mundo eram monarquias de cunho tradicional, eram impérios, eram monarquias extremamente centralizadas, muitas vezes com amparo religioso para justificar o poder do monarca. E mesmo no contexto do mundo grego, nós tínhamos governos de elites, aristocracias e oligarquias. Então a democracia ateniense, mesmo que ela fosse extremamente limitada, né, pensando nos padrões contemporâneos, não eram todos os habitantes de Atenas que tinham direito à participação política, era uma parcela minúscula, podemos considerar assim, ainda assim era uma grande novidade para os padrões da época, por isso mesmo que serviu de inspiração para os governos democráticos posteriores, né, quando há o resgate a partir do iluminismo e posteriormente. Mas daí, se nós pensarmos a própria ideia de Platão, a própria ideia de Aristóteles, né, nós não conseguimos dissociar, né, a política de Estado. Tanto que eles que acabaram organizando as formas de governo, né, Platão que acabou nomeando as formas de governo da época e Aristóteles que acabou criando uma espécie de classificação ao elencar a ideia dos governos virtuosos e degenerados, que pensando para ele, né, governo virtuoso é aquele em que os governantes pensam no bem coletivo e governo degenerado ou vicioso é o governo no qual os governantes pensam apenas no próprio interesse. E aí ele divide em 3 escalas, né, que é o governo de um, de muitos e de todos. O governo de um, que é a monarquia, que seria a parte virtuosa, com um rei que seria legítimo, que seria treinado para governar, né? A tirania, que seria o governo de um degenerado, no qual um usurpador tomaria o poder, né, muitas vezes pelo uso da força. O governo de muitos, né, que aí nós temos a aristocracia, que seria o governo virtuoso, pois é uma elite econômica, uma elite política, mas que governa pensando na cidade inteira, e a oligarquia, que seria a versão degenerada, que acaba, por sua vez, né, sendo
o governo corrompido, né? Um governo que só governa por si mesmo, uma elite que governa por ela mesma. E depois o governo de todos, né, que nós vamos ter daí a democracia, né, que seria um governo virtuoso, embora Platão não fosse, né? Platão era extremamente crítico da democracia, pois para ele o povo não instruído, o povo iletrado, o povo sem conhecimento filosófico não seria capaz de tomar decisões coletivas, mas que com Aristóteles e principalmente Políbio, né, que é um filósofo greco-romano depois, eles já começam a pensar a democracia como um governo virtuoso, mas a democracia que seria um governo no qual todos os cidadãos têm direito à participação política, mas que pensam primeiramente no interesse comum e depois nos interesses particulares, né? Então aqui nós temos a criação de um limite muito claro entre o público e o privado na sociedade ateniense, tanto que daí mesmo que surge, né, o termo idiota. O termo idiota que hoje é uma ofensa, né, uma ofensa relacionada à estupidez, entre outros exemplos, na verdade dizia respeito àqueles cidadãos que não se interessavam pela política, ou seja, os cidadãos que por um lado tinham o direito de participar da Assembleia, mas que não tinham interesse nela. Então eles eram abençoados, vamos dizer dessa maneira, com o direito da cidadania, o direito da participação política, mas desperdiçavam esse direito pensando em coisas particulares. Claro que isso daí surgiu também numa visão relativamente elitista, né? Pois mesmo que todos os cidadãos atenienses, independente da renda, tivessem direito à participação política, principalmente pequenos artesãos, pequenos comerciantes e pequenos agricultores, eles não podiam perder dia de trabalho para poder participar da Assembleia, senão eles teriam prejuízo, diferentemente da elite política que podia perder quantos dias de trabalho fossem necessários. E tanto que por isso que na época de Péricles, no século V a.C., né, estabelecida a chamada mistoforia, que era uma espécie de pagamento que o governo de Atenas dava a essas classes para poderem participar da Assembleia, né, para que eles não tivessem prejuízo, embora não se tenha certeza de quanto era esse pagamento e nem se realmente ele compensava os prejuízos, senão seria um valor absurdo para os padrões da época. Então existe essa controvérsia. A contraparte da democracia seria daí a oclocracia. O limite entre democracia e oclocracia é muito tênue. Na democracia, as pessoas têm participação política, mas elas pensam no coletivo antes delas mesmas. Então elas muitas vezes acabam tomando ou votando, né, em decisões que não necessariamente beneficiam a elas, mas que beneficiam a cidade de uma forma geral. Enquanto na oclocracia, as pessoas têm direito à participação política, mas elas colocam seus interesses particulares acima dos interesses coletivos. E segundo, principalmente Políbio, né, nós temos o problema da oclocracia, que seria o quê? Na oclocracia, essa conjunção de interesses muito diferentes que iriam se sobrepor aos interesses coletivos, então os interesses individuais que iriam se sobrepor aos interesses coletivos, iriam levar a facções, a conflitos que iriam acabar com a democracia e então criar uma anarquia, né? A sociedade iria se dissolver, iria entrar em caos, iria entrar em crise e se estabeleceria então a anarquia, que aqui nesse caso nós devemos tomar um certo cuidado, pois a anarquia, né, enquanto anarquismo ou anarquia no contexto contemporâneo é basicamente um sistema, uma ideologia política, né, na qual prevalece a ideia da ausência de hierarquia, nós iremos tratar posteriormente melhor sobre essas formas, mas anarquia, nesse sentido grego antigo, dizia respeito basicamente à ausência de Estado e era o caos generalizado. Então nós percebemos, tanto em Aristóteles quanto em Políbio, que a ausência de Estado levaria ao caos social. A anarquia era a pior coisa que poderia acontecer no campo político, pois com a anarquia o próprio Estado iria se dissolver e a própria sociedade se dissolveria também. Afinal, a única coisa que teria força suficiente para manter a sociedade coesa seria o próprio Estado. Não se pensaria em outras possibilidades além dessa. Tanto que por isso mesmo, né, que dentro da literatura greco-romana, nós temos uma divisão muito clara entre o que é o civilizado e o bárbaro, principalmente entre os romanos, que acabaram cunhando o conceito de civilização como nós conhecemos na atualidade.
a civilização romana, que era gerenciada pela cidadania. Então aqui nós também temos uma relação política envolvida. Afinal, era integrante da civilização romana aqueles que tinham a cidadania romana, que era diferente do caso grego, pois no caso grego a cidadania era concedida pela linhagem e pelo nascimento, além do gênero também. Nesse caso romano, mesmo estrangeiros poderiam obter a cidadania romana, ou seja, a cidadania ela não estava mais sob jurisdição da localidade, né? Ela estaria sob jurisdição do próprio Estado. O Estado ele poderia conceder e revogar a cidadania de seus habitantes se assim fosse necessário. Então, com o ideal de civilização romana, nós temos o ideal de que a ideia de civilidade estaria dentro das fronteiras do Império Romano e fora dessas fronteiras nós teríamos o mundo bárbaro, né? O mundo bárbaro, que bárbaro no caso vem do grego antigo também, né? Aquele que ruge, já que eram povos que não falavam e não partilhavam a cultura grega e, portanto, eram tidos muitas vezes como incivilizados, como selvagens pelos gregos, por não partilharem de sua cultura e que foi absorvido daí pelos romanos, principalmente com esse desenvolvimento desse ideal de civilização que acaba criando a dicotomia civilização e barbárie, que nesse caso civilização eram aqueles que partilhavam da cidadania romana e de tabela de sua cultura, né, de sua filosofia, de sua racionalidade. Enquanto que o bárbaro seriam todos aqueles povos que não seriam contemplados pelo ideal de civilização romana. E é interessante notar que quando os romanos se referiam a bárbaros, não eram apenas, por exemplo, as tribos celtas ou germânicas do norte da Europa, né, que tinham organizações não estatais, ou então aos sármatas do leste europeu. Isso incluía também a Pérsia, que tinha um império muito bem consolidado. Isso incluía o Egito, que antes da anexação também tinha um reino muito bem consolidado, aos hebreus, né, e até outros povos fora do alcance do Império Romano, como a China e a Índia também se enquadrariam nessa categoria de bárbaros. Nesse sentido, né, nós não só temos uma ideia de política vinculada ao Estado e a cidadania vinculada ao Estado, afinal é o Estado que concede a cidadania, como também o próprio ideal de civilidade, de civilização como oposição à barbárie estão vinculados ao poder do Estado. Aquele que tem a proteção do Estado é protegido por suas leis, é um cidadão, é civilizado. Aquele que não tem a proteção do Estado, que não tem a cidadania, ele não segue as mesmas regras e, nesse sentido também, ele é bárbaro. Isso até explica mesmo o tratamento que os romanos davam muitas vezes para povos que eles invadiam, que se fossem direcionados a outros romanos seriam crimes gravíssimos, mas que quando era dirigido a povos que não estavam contemplados pela cidadania do Império Romano, era visto apenas como parte da conquista. Então, pegando essa filosofia antiga, principalmente a grega e a romana, nós percebemos nitidamente que política é pensada no bem coletivo. Então, Aristóteles mesmo estabelecia a noção de uma virtude política, que a virtude política seria basicamente quando você tem o interesse pelo bem comum, né? Então, o interesse pelo bem comum, virtude seria fazer o bem, né? Seria a prudência, seria a justiça, mas seria pensar no bem comum, e a política seria governar, né? E administrar, tomar decisões pelo bem comum, que só seria possível a partir do Estado, já que a ausência de Estado seria ou a anarquia ou a barbárie. Ambas as coisas totalmente mal vistas pela filosofia clássica. Então, aí nós já temos algumas das primeiras definições da política que vai permear as noções ocidentais de política, que é justamente essa política impregnada com a noção de Estado. Mesmo no período medieval, o período medieval ele acaba tendo, de certa maneira, um lapso, né? Sobretudo porque a própria filosofia política, ela deixa de ser um foco principal no período medieval, né? Ela vai deixando de ter um certo protagonismo. Se era uma temática que era bastante discutida nas filosofias clássicas, pelo menos até o helenismo em certa medida, agora ela vai deixando de lado, mas ela não deixa de existir. Só que a filosofia medieval ocidental europeia, que era bastante teocêntrica, né, que era bastante voltada para a religião católica, sobretudo porque a maioria dos filósofos dessa época eram clérigos da Igreja Católica, a noção de política ela vai ser fortemente associada com
a noção de virtude cristã, né? Então, a virtude política aristotélica, ela dá lugar à virtude cristã. O bom governante é um bom cristão, né? Para São Tomás de Aquino mesmo, é aquele que possui as virtudes cardeais, a justiça, a prudência, a temperança e a fortaleza. Então, o bom governante, né? Um reino, um feudo abençoado, seria justamente aquele que tivesse um bom governante cristão. Então, essa noção de que uma virtude religiosa, uma virtude de uma moral religiosa, ela estaria intrínseca à política, é uma coisa que vai prevalecer durante a maior parte da Idade Média, pelo menos da perspectiva ocidental. Se a gente for levar em conta as outras perspectivas, né, que nós chamamos muitas vezes de orientais, mas que abrangeria a perspectiva chinesa, a perspectiva indiana, a perspectiva muçulmana e persa, nós já temos outras concepções extremamente variadas. Se nós pegarmos mesmo a própria filosofia política chinesa, na época dos reinos combatentes, mais ou menos no mesmo período em que a filosofia grega se desenvolve, nós temos uma miríade de pensamentos políticos, né, que vai acabar imperando o legalismo, né, a ideia do Estado forte que vai ter leis rígidas, mas que nós vamos ter várias outras maneiras de filosofia política, né, até o próprio taoísmo, que era uma filosofia natural, né, que era uma filosofia que buscava pensar a própria natureza, ele tinha um viés político ao defender, né, que o Estado ele atrapalhava a busca pela felicidade humana, né, sendo até mesmo considerado por alguns um dos antecessores do anarquismo contemporâneo, embora isso talvez seja um pouco exagerado, né, já que até o próprio foco do taoísmo não era necessariamente a política ou a criação de uma sociedade política, e sim mais uma questão mais metafísica espiritual que tinha repercussões na natureza, né, a partir principalmente a escola do Yin Yang, que surge posteriormente. Mas na própria filosofia indiana mesmo, desde 2000 a.C., já se tinha uma filosofia política também, né? Se pegar a filosofia persa, a filosofia islâmica medieval, também nós temos várias outras formas de interpretação política, inclusive algumas que até antecedem o iluminismo, né? Até acabam antecedendo em séculos o iluminismo ao pensar a ideia do Estado como um agente que deve assegurar o bem de seus cidadãos, né? Então, nós temos fora do eixo ocidental, nesse sentido, uma grande diversidade de discussões políticas que acabam sendo muitas vezes ofuscadas, né? Já que nossa filosofia ela é muitas vezes legada do pensamento ocidental, greco-romano e posteriormente europeu, né? De uma forma mais geral. E no caso, né, quando nós tratamos muitas vezes da filosofia medieval, né, a principal referência que nós temos são justamente os movimentos da patrística e da escolástica, mas nós devemos ter em vista que esses movimentos não estavam separados do resto do mundo, e a própria escolástica ela foi muito influenciada pelo pensamento islâmico, sobretudo porque os muçulmanos eles traduziram e interpretaram Aristóteles, Platão e outros filósofos da antiguidade e auxiliaram na difusão de seu pensamento na Europa medieval, né? Então a gente tem essa lógica também, mas sem entrar em muitos detalhes nesse ponto, só para pensar no próprio desenvolvimento da política, como ela acontece, pelo menos segundo a ótica da filosofia ocidental. Aí nós temos, né, a filosofia moderna. A filosofia moderna, principalmente a partir do Renascimento, ela retoma a questão do Estado como uma preocupação central, principalmente porque nós vamos ter o surgimento dos estados centralizados, dos estados absolutistas nesse período. E aí nós vamos ter, né, os chamados filósofos contratualistas, né? Nós vamos ter primeiramente Maquiavel, Nicolau Maquiavel na época do Renascimento, que vai dissolver a ideia de virtude cristã com política, né, estabelecendo uma própria virtude para a política, chamada virtu, que seria daí, no caso, né, a ideia ou capacidade, né, que um governante tem de se manter no poder, e que sendo cristão, um bom cristão, tendo as virtudes cardeais o tempo todo, não seria uma coisa positiva por um governante, pois sempre haveria traição, sempre haveria qualquer forma de malignidade envolvida nas relações políticas. Então um bom governante, ele não precisa ser bom moralmente o tempo todo, na verdade é esperado que ele não seja, né? Então isso aí nós já começamos a ter, né, o surgimento de uma filosofia política mais própria, uma filosofia política que já começa a pensar daí as relações políticas segundo elas mesmas, né, e não segundo ótica de outras temáticas filosóficas. E
aí, né, com os filósofos contratualistas, nós começamos a ter uma forma de repensar o papel do Estado, né? Então, se na filosofia antiga nós tínhamos um foco no Estado e política, na filosofia moderna isso é retomado principalmente com Thomas Hobbes, filósofo político inglês que escreveu o Leviatã em 1651 e que afirma que o Estado é uma instituição que permite ao ser humano viver em sociedade, já que, segundo ele, o ser humano é mau por natureza, mas é um ser social. Sem viver em sociedade, o ser humano não pode se desenvolver ou prosperar. O Estado, então, ele vai ser um contrato em que os habitantes, para poder viver em sociedade, renunciam ao seu direito natural de violência, que é monopolizado pelo Estado, o monopólio da violência. Então, a visão de Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, ele não só trata sobre política, mas ele trata sobre a questão da natureza humana, que, segundo ele, é uma natureza má. É uma natureza ruim, egoísta, né, egocêntrica, entre outros pontos. Diferentemente, por exemplo, de Aristóteles, né, que costumava colocar o bem comum acima dos bens particulares, no caso de Hobbes, é o bem particular do ser humano que impera. O ser humano em estado natural, ele pensa apenas dos próprios interesses e vai fazer o que for necessário, independente de ser imoral ou amoral, para conseguir os seus interesses. Então, o ser humano, ele pensa apenas nele mesmo, ele vai matar, ele vai roubar, ele vai saquear para conseguir os seus interesses. No entanto, se nós temos uma sociedade em que isso é tolerado, nós não temos sociedade. Nós temos a anarquia no sentido antigo, ou seja, a ausência de poder, a ausência de governo. E com isso, então, o ser humano ele não vai se desenvolver. Como o ser humano ele vai pensar em interesses particulares, ele não vai conseguir se coligar em sociedade e nisso só vai restar ele lutar pela própria sobrevivência. Enquanto que uma vida de sociedade permite a prosperidade do ser humano, porque aí nós teríamos uma divisão social do trabalho, ou seja, cada um teria funções específicas e assim uma pessoa não teria que fazer tudo, né? Um cuidaria da alimentação, um cuidaria do plantio, um cuidaria da saúde, outro cuidaria da engenharia e por aí vai. Então, o ser humano ele é um ser social, mas ele é um ser violento. Então, a melhor maneira de fazer com que o ser humano possa prosperar é tomar dele o direito da violência. Ou melhor, como é um contrato social, o ser humano renuncia a esse direito do uso da violência em favor do Estado. E o Estado que passa a ser o responsável pela violência legítima. Ou seja, segundo a ótica hobbesiana, a violência do Estado é sempre legítima, pois o Estado ele usa a violência para manter a ordem e a coesão social. É naturalmente que nos tempos contemporâneos, né, principalmente a partir do Iluminismo, mas principalmente no século XIX e XX também, nós temos uma outra perspectiva, já que nós podemos observar que o próprio Estado ele pode ser uma instituição corrompida ou uma instituição que não atende a todos os cidadãos, mas sim a interesses de certas elites. Então, nesse caso, né, nós atualmente problematizamos bastante a violência estatal, embora no senso comum ainda, né, nós tenhamos bastante o discurso de que a violência estatal ela é muito mais legítima do que a violência individual. Mas, segundo Hobbes, o Estado ele monopoliza a violência, pois ele é a única instituição de confiança que pode fazer uso da violência, já que o objetivo do Estado é se autopreservar. Aqui até pegando o conceito de Spinoza, né, de conatus, a ideia do conatus, da autopreservação, o Estado ele busca a autopreservação e a preservação da sua sociedade e que vai fazer uso da violência se necessário, né? Então, nesse sentido, a violência do Estado é legítima, a violência individual é basicamente uma blasfêmia dentro da política. Por isso mesmo que nós vamos ter, né, nesse período a proibição dos duelos, né, que eram bem comuns na Idade Média, quando pessoas tinham uma contenda, era algo comum entre elas resolverem num duelo, né, e a própria legislação consuetudinária, né, que seria o direito tradicional, ela dava respaldo para isso. A partir do momento em que nós temos os estados centralizados, os duelos também começam a ser proibidos, já que a violência individual não pode ser aplicada, né, os problemas, os conflitos internos só podem ser resolvidos e mediados pelo Estado. Tanto que por isso que vão surgir os tribunais, né? Os tribunais, eles vão ter a finalidade de resolução de conflitos. Se eles são parciais ou não, se eles são corrompidos ou não, aí nós já entramos em outra discussão que não vem ao caso agora. Então, né, a ideia de contratualismo, ela pensa essa noção de contrato. Qual que é o contrato? O ser humano precisa viver em sociedade. Ele precisa da proteção do Estado. Mas para isso, ele precisa abrir mão do seu direito natural de violência. Então, ele vai aceitar
seguir ordens, receber regras, seguir uma legislação comum do Estado e renunciar seu direito de violência para conseguir abrigo e proteção do Estado, que é o conceito tradicional de soberania, né? O conceito tradicional de soberania, que tanto pode ser a capacidade que um Estado tem de controlar seu território, né, que é um sentido mais geopolítico, como também a capacidade que o Estado tem de fornecer abrigo e proteção para seus cidadãos. E aí nós pensamos soberania nesse segundo sentido. E nós vamos ter o surgimento do iluminismo, né? E com o iluminismo nós já começamos a repensar o papel do Estado. John Locke, né, filósofo empirista inglês, mas que é considerado um precursor ou até um dos primeiros iluministas, que aí já começa a repensar as relações políticas e as relações contratuais, acaba afirmando, né, que, no caso, o Estado ele deve proteger os direitos naturais, que é a vida, a liberdade e a propriedade privada, né, do indivíduo. Nesse caso, Locke, diferentemente de Hobbes, que acreditava que o ser humano era mau por natureza, Locke acreditava na racionalidade humana, ou seja, o ser humano ele pode agir racionalmente. E nesse sentido, né, o ser humano ele seria capaz, sem a presença do Estado, de negociar, de fazer acordos entre si. Mas, nesse caso, né, o Estado ele acaba surgindo como uma espécie de segurança para proteger os direitos básicos do indivíduo, que seriam daí os direitos fundamentais, que vão depois estar presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, da Revolução Francesa, que vai ser, né, a segurança da vida, da liberdade e da propriedade, a Constituição dos Estados Unidos também, que vai considerar os chamados direitos inalienáveis, né, direitos inalienáveis, que seriam aqueles direitos que não poderiam ser revogados de jeito nenhum. Então aqui nós já temos uma mudança de perspectiva. O foco do Estado não é exercer a violência para manter a ordem. O foco do Estado é proteger os direitos inalienáveis do indivíduo. Direitos que já são naturais a ele e que o Estado ele é criado para conseguir protegê-los. Já no iluminismo posterior, nós vamos ter uma grande mudança, né, que nós vamos ter a formação dos sistemas democráticos contemporâneos. Barão de Montesquieu, né, Charles de Louis Secondat, ele vai, baseando-se nos pressupostos de Locke e também da filosofia romana antiga, vai estabelecer a ideia da divisão de poderes harmônicos e independentes entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, o que vai administrar, né, o que vai fiscalizar e legislar e o que vai resolver conflitos. Então, com Montesquieu, nós temos a divisão de poderes, né? A divisão tripartite de poderes que até hoje é presente nas democracias contemporâneas. E, posteriormente a ele, né, o filósofo franco-suíço Jean-Jacques Rousseau, em O Contrato Social, ele vai basicamente lançar as bases do sistema democrático moderno, né? Em que ele vai afirmar que a vida social ela é um contrato em que o contratante condiciona sua liberdade ao bem da comunidade ou à vontade geral. Então, nesse caso, o Estado, ele acaba sendo responsável não apenas por manter a ordem e não apenas por proteger os direitos inalienáveis, mas ele é a representação máxima da vontade geral, que não é tida como a soma de todas as vontades e todos os indivíduos, mas como aquelas que defendem o bem comum, né? Retomando até um pouco daquela noção aristotélica de política, ou seja, o Estado como protetor do bem comum. Só que dessa vez o bem comum ele é uma coisa muito mais ampla, né? Porque agora ele envolve outras camadas sociais diferentes daquela que havia na sociedade ateniense antiga. Então, né, com Rousseau nós já temos basicamente a consolidação do sistema democrático contemporâneo e, né, depois disso nós vamos ter o desenvolvimento dessas ideias. E é uma coisa bem marcante que a filosofia iluminista até o final do século XVIII ela lança as bases e nós temos uma grande transformação, né? Pois se pensarmos o próprio século XIX, em 1800, a maioria dos países europeus eram monarquias absolutistas, sendo que também, né, aí nós tínhamos colônias ainda pelo mundo inteiro. Em 1900 nós já temos, né, uma presença bem maior de regimes democráticos republicanos e também de governos que vão se desprendendo, né, da colonização com a descolonização da América, entre outros elementos. Então aí nós percebemos, né, como que isso daí impactou numa mudança geral, né? A teoria ela é desenvolvida no século XVIII, mas ela é aplicada na prática no século XIX
XIX, que nós vamos ter diversas mudanças muito consideráveis, né, como as revoluções de 1830, as revoluções de 1848, o movimento operário, o movimento sufragista, né, que vão redefinir totalmente, né, saindo de um ano de 1800 totalmente autocrático, totalmente absolutista, para um ano de 1900 em que em alguns países nós já temos, né, o estabelecimento do sufrágio universal e mesmo o voto feminino, que já começa a ser colocado em prática nesse período. Então nós temos uma transformação em um período relativamente curto de tempo, um século. Nós temos grandes transformações dentro da esfera política com base nessas ideias. Mas com essa perspectiva que nós tivemos, nós podemos perceber o quê? Podemos perceber que a filosofia ocidental, ela se determinou a pensar política a partir do Estado. Então, nós pensamos política e Estado, e até nos dias de hoje, muitas vezes, nós pensamos o Estado. O Estado acaba sendo, de certa forma, o agente por colocar em prática a política. Embora existam petições públicas, né, existam iniciativas populares, entre outras coisas, é sempre ao Estado que nós recorremos para a transformação política. Quando pegamos manifestações, as manifestações de diversos movimentos sociais que nós temos da atualidade, essas manifestações têm qual finalidade? Pressionar os representantes do Estado a realizar as transformações políticas. Então, né, a nossa política, como afirmado já diversas vezes nessa aula, ela é intrinsecamente relacionada à noção de Estado. Mas, como afirmado, não é a única maneira que nós temos de fazer política, mas que nós iremos nos debruçar sobre ela num primeiro momento. Então, na próxima aula, nós iremos tratar um pouco mais conceitualmente sobre os sistemas políticos, as formas de governo e as formas de Estado. Essa primeira aula serviu mais para conceitualizar e entender mais ou menos a transformação da filosofia política ocidental, até para poder pensar mesmo por que o conceito de Estado ele tem tanta importância, pois nesse caso o primeiro agente da política é o Estado. Existem outros agentes da política, mas segundo a filosofia e a sociologia política ocidental, nós temos como principal agente da transformação política o Estado, cabendo aos cidadãos eleger, votar ou então se manifestar e pressionar o Estado para que ele recorra a essas transformações. Então, no momento é isso. Na próxima aula nós já trataremos de alguns sistemas específicos. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.